O assunto de hoje é sobre economia, por isso recebemos aqui mais uma vez o professor Vivaldo Lopes, que é economista, e nós vamos falar um pouquinho dos impactos, dessa tragédia do Rio Grande do Sul na economia brasileira, professor? Já começo mandando uma pergunta para o senhor, Quais são esses impactos, dessa tragédia no Rio Grande do Sul para a economia brasileira? Olha, o impacto do Rio Grande vai se dar de forma muito forte na economia brasileira. Por quê? Ele é um grande produtor agropecuário. O Rio Grande do Sul é campeão de produção de arroz, O Brasil produz 10 milhões e meio de toneladas de arroz. Desses 10 milhões e meio, 7 milhões e meio são produzidos lá no Rio Grande do Sul. Portanto, 75% praticamente do arroz consumido aqui em Mato Grosso é produzido no Rio Grande. Dos 7 milhões e meio, antes da enchente já havia sido colhido uns 6 milhões e meio de toneladas. Portanto, faltava em torno de 1 milhão e meio de toneladas para ser colhida. Já estava baixo, O governo federal autorizou importar 1 milhão de toneladas de arroz para suprir o mercado. Então, não deve faltar arroz. Mas como grande parte dessa safra está armazenado lá e no meio da água, é difícil de tirar para ir para as indústrias ser processadas, empacotadas e consumidas. E também a logística é muito cara para tirar lá do Rio Grande e chegar nos centros de consumo. Então, num primeiro momento, o impacto vai ser aumento de preço do arroz. Não vai faltar arroz, como alguns estão assustados aí, porque tem arroz lá produzido e o governo também autorizou na importação. Não vai faltar, mas não vai ter desabastecimento. Mas vai ter um impacto, pelo menos no primeiro mês, nos preços do arroz. Inclusive aqui em Cuiabá, aqui em Mato Grosso, no Brasil inteiro. Mas depois deve normalizar porque tem produção suficiente para o consumo. E também o Rio Grande é muito forte na produção do trigo. Apesar de que a maior parte do trigo que nós consumimos no nosso pão, no nosso bolo, na nossa pizza, vem do Canadá, vem dos Estados Unidos e vem da Argentina. Mas aqui o maior produtor é o Rio Grande e o Paraná. Então também pode ter uma pressão sobre os preços do trigo, no caso do pãozinho, do bolo, da bolacha e da pizza. E eles também são muito fortes na produção de frutas e na produção de vinhos. Então, isso também, e de carnes processadas, embutidos. Então, de imediato, deve ter uma pressão de preço, mas volta à normalidade em questão de 30 ou 45 dias. E vai ter um impacto que eu vejo maior na economia brasileira é no setor industrial. O Rio Grande é um dos estados mais industriais do Brasil. Eles são muito fortes, são campeões nacionais na produção de calçados, são grandes produtores de roupas, de móveis, de vinhos, e principalmente eles são fortes na metalurgia. Eles são muito fortes na questão metalúrgica e na indústria de automóveis, caminhões, coletadeiras, tratores, carrocerias de ônibus. O Rio Grande do Sul é muito forte nisso. E só para ficar num exemplo, 3 fábricas aqui em São Paulo deram férias coletivas ou pararam de produzir nesta última semana, porque as autopeças, os componentes para fabricar esses carros aqui em São Paulo, são produzidos ali na região de Gravataí, lá no Rio Grande, em Caxias e em Gravataí. Então está faltando autopeça, aí as fábricas aqui não podem produzir. A fábrica da Ford lá na Argentina também paralisou a produção, porque está faltando peças que são produzidas lá no Rio Grande do Sul. Então, no aspecto industrial, também vai ter um bom impacto na produção de aço e na produção de caminhões, de coletadeiras e de carrocerias de ônibus, por exemplo, na indústria brasileira. E, por outro lado, a economia brasileira vai sentir sob 2 formas. Como o Rio Grande é um grande produtor industrial, ele vai afetar para cima a inflação. Vai faltar produtos, a inflação deve sentir um pouco já no mês próximo entre maio e junho agora. Então vai impactar para cima a inflação, os preços em alguns itens industriais e agropecuários. E vai afetar para baixo
o crescimento do PIB, da economia brasileira. Antes das enchentes, todos os analistas estavam indicando que o Brasil ia crescer entre 2,5% e 3%. Isso. O senhor falou Eu isso mesmo aqui, falei inclusive, isso aqui numa entrevista. Olha, esse ano tudo está caminhando para a gente se aproximar de 3%. Agora está todo mundo revisando, os bancos, os economistas, de que a expectativa que era crescer entre 2,5% e 3% na economia brasileira em 2024, agora está sendo trabalhada entre 2% e 2,5%. Então, o impacto das enchentes do Rio Grande do Sul vai impactar entre 0,4% a 0,5% o crescimento da economia brasileira. O que é ruim, porque a gente está começando a retomar o fôlego, né, de crescimento. Daí essa enchente vem para segurar um pouco o crescimento da economia brasileira em 2024. Os efeitos, né, dessas enchentes, professor, eles podem ser comparados ao furacão Katrina que atingiu os Estados Unidos em 2005? Proporcionalmente, sim. Aqui, essas enchentes têm quase a mesma proporção de que foi o Katrina lá em Nova Orleans, na região de Nova Orleans, nos Estados Unidos. A ponto de, quando se está calculando, os especialistas estão calculando qual vai ser, qual o tamanho, quanto de dinheiro vai precisar para recuperar a economia gaúcha. Né? Todos os analistas que analisaram os efeitos do Katrina nos Estados Unidos, o tsunami de Fukushima lá no Japão e outros, indicam que provavelmente o Brasil vai gastar entre 1 a 1,5% do PIB brasileiro para restaurar a economia do Rio Grande do Sul. 1,5% da economia brasileira significa, Poliana, 150 bilhões de reais. Então, essa é a estimativa que o Brasil vai precisar desembolsar para recuperar, fazer voltar à normalidade nos próximos anos a economia gaúcha. Claro, isso não vai sair de uma fonte única, isso não vai sair só do Caixa Estadual, do Caixa Federal, do Caixa das Prefeituras. Vai sair de bancos que vão emprestar, vai sair do capital privado, porque as indústrias, os shopping centers, as lojas serão restauradas pelos seus próprios proprietários. Então vai ter boa participação do capital privado. Vai ter boa participação de investimento feito por bancos, empréstimos bancários para voltar o comércio e a indústria a funcionar normalmente. Vão ter empréstimos bancários para o governo e para as prefeituras também se voltarem a funcionar normalmente. E vai ter também impacto de suspensão de dívida. Por exemplo, só a suspensão por 3 anos do pagamento da dívida e não cobrança de juros nesse período do governo estadual pelo governo federal. O que o governo federal falou? Olha, por 3 anos eu vou suspender a cobrança do que o Rio Grande deve para o Tesouro Federal. E também não vamos corrigir as parcelas durante esses 3 anos. Isso significa 23 bilhões de reais que o Rio Grande do Sul vai deixar de pagar para o governo federal. Ele não paga, esse dinheiro fica no caixa e ele investe na recuperação social e econômica lá. Então, vão ter também desembolso de programas sociais. O governo federal já anunciou que para os moradores do Rio Grande do Sul, eles vão poder ir à Caixa Econômica, por exemplo, e resgatar o saldo do Fundo de Garantia, o FGTS. Isso é dinheiro direto na conta das pessoas para eles voltarem a comprar sua geladeira de novo, a reconstruir suas casas. E os programas sociais também vão intensificar, emergencialmente, Bolsa Família, e o governo federal anunciou que para as famílias afetadas pela enchente, cada uma vai, devidamente cadastrada, vão receber R$ 5.100. Isso também dá bilhões de reais que vão ser injetados. A soma de tudo isso é estimada em torno de 150 bilhões para recuperar, para que o Rio Grande do Sul volte a funcionar normalmente. E no fim das contas, sai do bolso de todo mundo. Sai do bolso de todo mundo, porque em situações de tragédias humanitárias ou tragédias climáticas como essa, aí a nação toda tem que se mobilizar. Né? Por quê? Porque eles não conseguem reconstruir sozinhos. Nem o governo lá tem caixa suficiente para isso, nem as prefeituras e nem as empresas privadas sozinhas. Então, tem que sim ter um esforço nacional para recuperar. Até porque o Rio Grande do Sul é muito expressivo na economia nacional. O PIB do Rio Grande do Sul,
Ele é 6,3% do PIB nacional, é um dos maiores, tá? Entre os 10 maiores economias do Brasil é a sexta maior economia do Brasil, é a do Rio Grande do Sul. Assim como em outros momentos em que a nação precisou, os gaúchos vieram e ajudaram. Então, é normal isso, então todos nós devemos ajudar. Quando o governo federal diz que vai aplicar lá no Rio Grande do Sul 50 ou 60 bilhões, cada um de nós está pagando, porque o governo federal, para fazer isso, está usando tributos federais. E de onde que saem os tributos federais? Do meu, do seu, do nosso bolso. Então, todos nós ajudaremos a reconstruir a economia do Rio Grande do Sul. O senhor, como economista, né, que estuda a economia do Brasil há tantos anos, né, podemos dizer que esse é o maior estrago econômico já provocado por um evento climático no Brasil? Sim, localizado num estado único. O Rio de Janeiro já teve situações assim, mas estavam localizados em alguns municípios. Não há registro, pelo menos conhecido recentemente, de um estrago tão grande que afeta todo o estado. Lá no Rio Grande tem poucos municípios que não foram afetados. Então o impacto é muito grande. Não tem registro de algum evento, alguma tragédia climática tenha impacto de 1,5% no PIB nacional. Aí os 150 bilhões. O Brasil tem um PIB um pouco maior de 10 trilhões de reais, 1,5% sobre 10 trilhões dava os 150 bilhões. Não há registro que em algum momento a nação precisou desembolsar 1,5% de toda a sua economia, de todo o seu PIB, para restaurar uma única região do país. Claro que essas enchentes vão impactar, né, como o senhor mesmo disse, no crescimento, né, da economia nacional. Mas quanto tempo, professor, vamos levar? Eu falo nós porque, como o senhor mesmo disse, é algo que vai impactar todo mundo, vai ter que assumir essa bronca, né, de alguma forma. Quanto tempo a gente vai levar para conseguir recuperar, né, se recuperar desse estrago no Rio Grande do Sul? De novo, temos que recorrer aos especialistas, né? Entre 5 e 10 anos. Essa é a expectativa de quem domina, estuda esse assunto, né? E como exemplo, a gente tem de novo Katrina, lá na região de Nova Orleans, e Fukushima, no Japão. E olha que são os países mais desenvolvidos do planeta, não falta dinheiro para eles, mesmo assim, até hoje, a região de Nova Orleans não voltou plenamente à normalidade e nem a região de Fukushima, no Japão. Quer dizer, então, a tragédia dessa dimensão, num primeiro momento, há um esforço concentrado para reconstruir casas, praças, as coisas mais urgentes. Mas restaurar e funcionar plenamente é coisa de 5 e 10 anos. O agro de Mato Grosso, a gente falou sobre os impactos em diversos setores, né? Mas o agro aqui no nosso estado, ele pode, de certa forma, se beneficiar com essa tragédia? Porque como o Rio Grande do Sul vai deixar de produzir, vai ter esse impacto, o agro em Mato Grosso deve crescer? Eu não acho que vai crescer tanto, mas sim, vai ter benefícios. Por exemplo, de imediato, no preço do arroz. Mato Grosso já foi um grande produtor de arroz, recuou e aumentou a produção de soja e milho, mas nós produzimos algo em torno de 400 mil toneladas de arroz. Então, de imediato, os produtores de arroz de Mato Grosso serão beneficiados porque o preço vai melhorar, né? Vai ficar um pouco mais caro o arroz no mercado e eles vão ganhar um pouco com isso. E provavelmente abre uma janela de oportunidade para, na próxima safra, os plantadores de arroz de Mato Grosso ampliarem a produção. Por quê? Porque, mesmo já tendo sido colhida a safra de arroz lá no Rio Grande do Sul, a produtividade atual e da próxima safra deve ser afetada. Como também vai gerar um certo nível de incerteza de continuar plantando arroz em regiões que foram destruídas pela enchente. Por quê? Porque ninguém garante que ano que vem ou nos 2 anos seguintes não possa ter outra enchente como aquela lá. Então isso deve dar um estímulo ao aumento da produção da área plantada de arroz em Mato Grosso. De certa forma, indiretamente, acaba beneficiando, ajudando a aumentar a produção de arroz aqui em Mato Grosso e, num curto prazo, há uma melhora de preço, né, para o produtor de arroz.
Para a gente finalizar, professor, quais as considerações finais o senhor faz, né, nesse cenário que estamos vivendo hoje, um cenário de muita instabilidade, né, porque o Rio Grande do Sul voltou a registrar chuvas novamente, então está muito instável essa situação, né, a gente não sabe quando vai ser normalizada, né, ficamos na torcida, todo mundo se unindo, tentando ajudar de alguma forma, mas eu queria que o senhor fizesse uma avaliação, né, do cenário hoje como economista. Olha, eu vejo a seguinte análise, dois campos de análise. O primeiro é assim, a sinergia e o esforço que a nação fez para ajudar o Estado irmão. Eu não notei nenhuma divergência política do governo federal para ajudar, foi muito pronto, o presidente já deve ter ido lá umas 3, disse que vai mais lá ainda. Foi muito rápida a ação do governo federal em ajudar o governo. E olha bem que aquele é um Estado em que o presidente Lula teve poucos votos, sim, proporcionalmente, deve ter tido 30 e poucos% só dos votos. E o governador lá é oposição ao governo federal. Isso foi deixado de lado para resolver a questão humanitária. Então, houve uma boa sinergia entre o governo federal, o governo estadual e governos municipais das prefeituras, o que foi um bom sinal, né? Essa divisão que está tendo aí no Brasil foi deixada de lado para socorrer um Estado que precisava por conta de uma tragédia climática e que vira uma tragédia humanitária. Ainda assim, nós tivemos muita gente soltando mentira na rede para atrapalhar esse trabalho de restauração. Esse é o lado bom, vamos dizer, né? O lado mais positivo da tragédia. O lado que eu vejo, o outro é um alerta. Eu acho que acendeu um sinal amarelo para todos nós. E qual que é a mensagem que eu vejo intrínseca na tragédia? O risco climático tem que estar na avaliação dos bancos quando vão fazer operações nas regiões, tem que estar nas empresas, o risco que ela tem de atitudes que podem gerar tragédias climáticas, atitudes operacionais de produção industrial, agora, e que geram isso. Então, o risco climático é um risco que tem que estar na análise de todos nós, da prefeitura, do Estado, do governo federal, das grandes corporações, das médias empresas, das microempresas, porque é um fator que nós não podemos desprezar. Antigamente, ao você analisar um empreendimento, a coisa que praticamente ninguém analisava era um risco climático. Agora é preciso ter, os governos vão ter que despender mais dinheiro para ações de proteção, e não ações de socorro, e as empresas terão que melhorar bem os seus processos produtivos, porque tem que levar em conta o risco climático. É um fator que está no mundo atual e a gente não pode desprezar. Toda vez que for analisar um negócio ou uma decisão governamental, o risco climático tem que estar presente. Para a gente encerrar, eu queria que o senhor deixasse aquela frase que o senhor me falou aqui antes da entrevista, que eu achei que ela tem um impacto muito grande, é muito verdadeira, né, para o pessoal que está nos assistindo, que é muito importante a gente também refletir sobre. O que a gente tem que refletir, que eu vejo, é o seguinte: quando as pessoas, ou as indústrias, ou as empresas, ou pessoas tomam decisões que afetam o clima, que afetam o meio ambiente, mesmo que esteja afetando quando ele está produzindo, o que ocorre? O lucro daquilo é dele, é individualizado, mesmo você tomando atitudes que colocam em risco o ambiente. Só que quando acontece a tragédia, o prejuízo é socializado. Quando alguém tem um processo produtivo que fere o ambiente, o meio ambiente, o lucro é só dele, ou da empresa, ou dos acionistas, ou da família que é dona daquela empresa. Mas quando acontece a tragédia, como é o caso do Rio Grande do Sul, todos nós, em todos os lugares do Brasil, estamos ajudando a pagar. Então, quando a atitude incorreta é feita, quem ganha com isso é aquele que faz a atitude incorreta. É o que a gente chama a individualização do resultado, é a individualização do lucro. Quando acontece o estrago, que tem um prejuízo, aí ele é dividido por todos nós. Então, é a individualização do lucro e a socialização do prejuízo. Esse é um fator, isso que eu falo que a gente tem que estar na análise de risco do negócio
e das decisões que são tomadas agora e que podem gerar tragédias no futuro. Professor, muito obrigada por essas informações esclarecedoras. Eu acho que dá um norte para a gente, né? Principalmente nós que somos leigos no assunto de economia. O senhor traz essas informações esclarecedoras, nos ajuda muito a entender esse cenário econômico do nosso país. E continuamos sempre de portas abertas. Quando tiver algum tema importante, o senhor volta aqui para nos atualizar. Volto sim, com o maior prazer. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Lembrando que essa e outras entrevistas você acompanha tudo pelo nosso site.